pré-exílico. Chegamos ao último profeta pré-exílico. Quem é ele? Quem que é o último profeta pré-exílico? É o nosso próximo livro, né? Qual que é o nosso próximo livro? Sofonias. Uma vez uma senhorinha na igreja disse assim, nossa, que bacana, na Bíblia tem até coisa de orquestra. Aí a pessoa assim, hein? Que orquestra? Tem sofonias. Achando que era uma sinfonia o negócio, achando que era uma orquestra que tinha na Bíblia, né? Mas não é sinfonia de orquestra, né? É sofonias. É sofonias, né? Então, Sofonias é o último profeta pré-exílico. Né? Tem Jeremias, ele é contemporâneo de Jeremias, ele está ali, Jeremias, Ezequiel, está tudo junto. E então Deus levanta Sofonias como o último porta-voz de Deus para alertar a nação de Judá com respeito à idolatria, aos pecados que eles estavam cometendo contra Deus, e Deus dizia a eles, vai chegar o dia, vai chegar o dia, vai chegar o dia. Você já viu filme de guerra, né? Nós já assistimos muitos filmes de guerra. Na Normandia, né, quando a Segunda Guerra Mundial, o ápice da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados se uniram e declararam, então, o momento de ataque à Alemanha, para acabar com aquela Segunda Guerra, então eles saíram da Inglaterra e atacaram o porto de Normandia, lá no litoral da França. Eles levantaram e foram para lá, então colocaram o nome daquele dia. Era o dia D. Era o dia D. Aquele dia D era o dia que o ataque viria dos aliados sobre a Alemanha de maneira devastadora. Então, aquele dia foi o marco do fim da guerra contra a Alemanha, porque a guerra continuaria ainda contra os aliados dele, que era o Japão. Né? Então, o dia D é um dia decisivo. O dia D é um dia decisivo. É um dia na qual as coisas vão acontecer na vida do povo de Deus. Então, Deus, nesse livro, através do profeta Sofonias, ele começa a enfatizar para a gente essa ação de Deus derradora sobre o seu povo. E esse dia chega. Esse dia chega. Né? Às vezes a gente olha assim, né? A gente pensa assim, dia do juízo final, dia da volta de Jesus. Né? A gente pensa sobre isso, mas será que a nossa vida cristã é pautada olhando para esse dia decisivo? Será que a nossa ação, será que as nossas atitudes, será que tudo aquilo que a gente comete hoje, será que a gente tem consciência que todos nós daremos conta disso? Será que nós temos consciência que um dia nós prestaremos relatório de tudo isso diante de Deus? Jesus fez algumas parábolas, né? Jesus fez algumas parábolas a respeito desse dia. Ele falou sobre os administradores infiéis, ele falou sobre aqueles que guardavam a vinha. Ele diz, o Senhor deixou algumas pessoas cuidando da vinha, algumas pessoas cuidando da sua propriedade, e viajou, foi embora. Mas ele vai voltar. E quando ele volta, ele presta contas. Pega os seus funcionários e diz assim, muito bem, o que você fez com aquilo que eu te dei? Aí, nas parábolas, Jesus mostra as pessoas prestando contas ao dono. E é isso que vai acontecer com a gente. É isso que vai acontecer com a gente. Deus vai chegar para mim e vai falar assim, Vanderlei, o que você fez com a sua vida que eu te dei? O que você fez com a sua vida que eu te dei? Ontem nos jovens estavam falando sobre isso. Que a vida é breve. A nossa vida é breve. E o Salmo 34 fala assim, o versículo 3, o versículo 4, diz assim, Senhor, vamos lá. Acho que é o 34 que a gente falou ontem. Vamos lá no Salmo 34. Senão o 34 é o 32. Idade vai pegando, né? Idade vai pegando. A gente esquece tudo. O duro se não for nenhum desses 10 aqui, né? O duro se não for desses 10 aqui. Cadê o Davi? Davi, você lembra do salmo de ontem? 39. Graças a Deus. Tem um rapaz novo aí, cheio de inteligência, cheio de lembrança. Memória boa.
a idade da gente já passou, da nossa vida já passou. Vamos lá, versículo 4. Salmo 39, versículo 4. Olha só que estarrecedor esse negócio aqui. Olha que Deus é terrível isso aqui. Quem tem uma versão NVI? Quem tem a versão NVI? Leia, Vinícius. 4. Você tem coragem de fazer essa oração? Ei, Vini, você tem coragem de pedir para Deus isso? O que você prefere? Você prefere saber o dia da sua morte? Quando será? Ou você prefere viver assim nessa incógnita? Sabendo que amanhã, ou daqui a pouco, a gente não pode estar aqui vivo. Daqui 15 minutos, eu posso cair morto aqui. Daqui 5 minutos eu posso cair morto. Daqui 2 minutos eu posso cair morto. Você prefere viver nessa incógnita? Ou você poderia ter a coragem do salmista dizer assim, Senhor, mostra-me o fim dos meus dias. Ou você está dizendo assim, quando que eu vou morrer? Ou você preferiria saber o dia da sua morte? Tem duas reações, né? Ou você fica nessa expectativa, ou você vai colocar a tua vida em ordem. Né? A gente fez um paralelo com o rei Ezequias. O rei Ezequias é um dos precessores de Sofonias. Né? O rei Ezequias foi o penúltimo rei que fez um grande avivamento em Judá. Que depois o último rei vai ser o neto dele, que vai ser o rei Josias. Que vai fazer o último avivamento, vai acontecer o último avivamento em Judá. Que é o tempo de Sofonias. Sofonias está dentro desse império de Josias. Ele está dentro desse período de Josias. E aí então a gente para pensar assim, e o rei Ezequias teve uma experiência. Ele estava vivendo a vida dele, o texto diz assim, ele era fiel a Deus, reto ao Senhor, seguindo os passos do seu pai Davi. Contudo, chega um momento da vida dele que ele fica doente. E quando ele fica doente, ele chama o profeta Isaías. Isaías, vem aqui. Aí Isaías vai lá, pois não. Escuta, consulta Deus, que essa doença aqui é para minha morte ou não? Aí Isaías ora ao Senhor e o Senhor diz assim, é para a morte dele. Isaías fala assim, ó, o Senhor falou que é para a morte sua. E aí então ele chega ao Senhor, o texto diz que ele se encosta na parede e ora amargamente e derramando lágrimas sem parar diante do Senhor. Pedindo para que tenha misericórdia dele. E aí então Isaías sai e Deus fala assim, volta lá. Ele volta. Ele volta para dentro e fala assim, Deus está mandando dizer para você, Ezequias, que você precisa colocar a sua casa em ordem. E você tem 15 anos para isso. Você tem 15 anos para isso. Conversando com os jovens ontem, você acha que Deus mudou de ideia? Você acha que Deus prolongou 15 anos da vida dele? O que aconteceu nessa história para a gente entender? Para a gente entender isso. A doença que veio, ele era um homem religioso, temente a Deus. Só que a vida cristã dele, a vida espiritual dele, estava assim, deixando a desejar. Porque quando você vê depois da doença dele, se você ver o texto bíblico, vai dizer assim, que depois desses 15 anos, ele vai e destrói todos os postes ídolos dos Balaíns. Ele faz uma reforma, ele leva a sério, ele faz uma reforma espiritual em todo o Judá, destruindo toda a idolatria. Porque até ali na doença dele, ele estava deixando a coisa caminhar. Cada um seguindo a sua idolatria, cada um seguindo o seu Deus. E Deus chamou ele para a razão. Deus chamou Ezequias para a razão. Você coloca a tua casa em ordem. E aí então 15 anos, ele fez assim, eu tenho 15 anos para colocar Judá em ordem. E foi os 15 anos mais prósperos e abençoadores de todo o Judá naquela época. Que não teve depois dele tempo desse. Não teve depois dele tempo igual a esse. Ou seja, ele aproveitou muito bem o tempo que ele teve nas mãos. 15 anos para colocar a vida dele em ordem. Eu e você não sabemos que dia nós vamos morrer. Como que você está vivendo a sua vida?
como você está vivendo a sua vida. O dia D vai chegar. O dia D vai chegar. E você vai ter que prestar contas disso. A sua vida espiritual realmente está a contento? Está realmente glorificando a Deus em todas as coisas? Como que você tem aproveitado o seu tempo que Deus tem dado a você sobre esta terra? Eu e você não sabemos o dia que nós vamos morrer. Cleusa, talvez você gostaria de saber o dia da sua morte. Você entende? Teve um irmão aqui, não vou falar o nome dele, falou assim, pastor, entendi. Ele falou assim, por que a gente então, sabendo disso, por que a gente não coloca a nossa vida em ordem hoje? Eu falei assim, pois é, meu irmão, pois é. Por que a gente coloca isso em ordem? Porque a gente está esperando o quê? A gente está esperando o quê para acontecer isso? Um anjo vir? O que a gente está esperando para colocar a nossa vida em ordem hoje? Eu falei com os irmãos, eu tinha um amigo na nossa turma, a gente andava de bicicleta, a gente jogava futebol e tudo mais, era amigo nosso. Com 18 anos ele morreu, na nossa frente. Na nossa frente. Andando de bicicleta, de repente ele caiu da bicicleta. Pum! Deu uma parada cardíaca nele. E ninguém sabia. Ninguém sabia que ele tinha problema no coração. Ninguém sabia. Morreu na nossa frente, 18 anos de idade. Talvez você pode viver assim, ter uma longa vida e não ter vivido bem. Você pode ter uma curta vida e ter vivido tudo na sua vida. A gente pode ter uma longa vida espiritual, uma longa vida de igreja, a vida inteira, e você nunca viveu bem. E você pode ter uma curtíssima vida com Deus, de maneira intensa, viva com Ele. Israel teve todo o tempo que Deus deu a eles para que eles pudessem acertar a vida com Ele. Deus deu todas as probabilidades, Deus deu todas as chances, Deus foi misericordioso, Deus foi compassivo com Judá por centenas de anos. Por centenas de anos. Para que Judá pudesse voltar-se para o seu Senhor. Voltar-se com todo o seu coração, voltar de fato, de verdade para o Senhor, consagrar a vida, o coração para Ele e servir a esse Deus para todo sempre. Mas morreu o rei fiel a Deus, o povo voltava para o seu coração idólatra. Talvez as coisas da nossa vida, sua vida, a minha vida, às vezes a nossa vida espiritual, ela tem um fogo. Às vezes, quando está tudo muito ruim na nossa vida, a gente busca Deus com todas as nossas forças para que Deus reverta a nossa sorte. Mas quando passou o tempo, quando as coisas voltaram à normalidade, nós voltamos à vida, aquela vida relaxada que a gente tinha antigamente na vida espiritual. E pode acontecer o inverso. A coisa está muito boa na sua vida e você tem todo o gás com Deus, você tem todo o gás com Deus. Mas quando as coisas vão ruim, você abandona Deus. Tem dois momentos. Ou quando você está muito ligado por causa dos problemas, ou você está muito ligado porque está tudo indo muito bem. Ou você está afastado de Deus porque está tudo muito ruim, ou porque está tudo muito bom. Então, queridos, só que a gente se esquece que todo esse percurso nós prestaremos contas diante de Deus. Por que nós não temos uma uniformidade? Por que a gente não tem uma linha ascendente de comunhão com Deus? Por que a nossa vida é tanto assim? Por que a nossa vida é tanto assim? Por que a nossa vida é assim? Judá vivia assim. Lá embaixo, ele no fundo do poço, depois levantava, ia lá no céu. Chegava lá, caía tudo de novo. Essa inconstância de Judá revela também a inconstância da nossa vida espiritual muitas vezes. Nós percorremos esse mesmo mapa, a gente percorre esse mesmo mapa, infelizmente. Então, quando a gente olha para essas questões que falam sobre a vida e sobre a vaidade da vida, sobre o tempo que nós temos na Terra, que é curto, vem o livro de Sofonias. Vem o livro de Sofonias que faz a gente lembrar com muito temor sobre isso. Sofonias, o nome dele é interessante. O nome dele significa
Yahvé esconde, ou Yahvé é o seu tesouro, ou Yahvé protege. Yahvé protege. O Salmo 91 tem a ver com o nome de Sofonias. O Salmo 91 tem a ver com o nome de Sofonias. Porque é o Salmo que mostra que Deus nos guarda, que Deus é aquele que nos protege. Sofonias, Deus que protege, Yahvé que nos protege, o Yahvé que nos guarda. Yahvé que nos guarda. Diante de uma situação na qual eles estão vivendo, de intempéries, né? Vamos lá se localizar. Qual o tempo? Vamos lá, 2 Reis. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 21. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 21. Aí a gente vai entender o nome dele. Pode ser uma metáfora, pode ser que a gente chama, né, de você dar um sentido, mas o nome do profeta tem muito a ver com a história do povo. 2 Reis, capítulo 21. Vamos lá. Capítulo 20, você pegar capítulo 18, capítulo 19, você tem aí o reinado de quem? Do rei Ezequias. Você tem o reinado do rei Ezequias. Um tempo abençoado por Deus na vida de Judá. Tempo próspero. Logo depois da morte de Ezequias, quem vem no lugar dele? Qual é o filho dele que vai tomar o trono? Manassés. Manassés tem 12 anos de idade. Ele vai reinar quantos anos? Olha o primeiro versículo. 55 anos. Ele foi bom ou ruim? Ruim. Voltou toda a idolatria em Judá. Tudo aquilo, a reforma que Ezequias fez, foi jogado fora. Depois de Manassés, depois de 55 anos de governo ruim, quem que reina no lugar dele? Versículo 19. Quem que governa no lugar dele? Amon. Quanto tempo ele governou? Quem matou ele? Olha o versículo 24. O povo se levantou contra ele e os seus servos mataram. Versículo 23, os servos mataram ele e o povo se levantou contra essas pessoas. Muito bem. Depois desses dois reis ruins, Manassés e Amon, quem governa? Josias. Quantos anos ele governou? 31 anos. 31 anos de governo. Do tempo de Ezequias até Josias. Quanto tempo passou? Quantos anos passaram? Do início do governo dele, do início do Josias, do rei Ezequias até Josias, provavelmente passou-se 75 anos. 75 anos. E acontece alguma coisa extraordinária na vida de Josias. O que aconteceu na vida de Josias? Capítulo 22, versículo 8. Quem pode ler para a gente? 8 até o versículo 10. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei do templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe foi. Os servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Então, que livro que estava lá escondido? Provavelmente seja o pergaminho de Deuteronômio. Provavelmente seja o pergaminho de Deuteronômio que estava lá guardado. Quanto tempo esse pergaminho ficou guardado na tesouraria do templo? 75 anos. 75 anos, a palavra de Deus escondida. O rei não vivia debaixo dessa lei, muito menos os sacerdotes. 75 anos que Deus foi esquecido. Que Deus foi esquecido em Judá. Tem uma piadinha, eu não sei se é verdade, mas já virou uma lenda já virou uma lenda. Diz um caso que
que uma pessoa deu uma oferta para uma pessoa numa igreja, e essa pessoa estava precisando muito daquele dinheiro, ela colocou dentro da Bíblia e foi embora para casa. E essa pessoa, amargamente, ficava chorando as pitangas porque estava na miséria, miséria. E aí, certo tempo, aquela pessoa que deu aquele dinheiro para aquela pessoa, vendo aquela amargura toda por um tempo, falou assim, mas eu dei dinheiro para ela, o que ela fez com o dinheiro? Ela foi lá e conversou com a pessoa, falou assim, escuta, meu irmão, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Ele falou assim, que dinheiro? Que eu te dei. Ele falou assim, você me deu? E onde eu guardei? Aí a pessoa que estava junto viu onde ele guardou, você colocou dentro da Bíblia. Ele foi na casa dele, pegou a Bíblia e abriu, estava lá o dinheiro. Amados, eu pergunto, eu não quero constranger ninguém, a consciência é sua, a consciência é sua. Você pega a Bíblia só para vir na casa, só aqui na igreja? A gente se desabituou a ler a Bíblia porque a gente tem celular, né? A gente vai dar desculpa que eu tenho celular, eu leio a Bíblia no celular. Tá bom. Talvez a nossa vida, dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas atividades, dentro da nossa correria do dia a dia, cada dia Deus está ficando cada dia mais esquecido por nós. Deus está ficando cada dia mais esquecido por nós. Quanto tempo nós investimos em leitura bíblica? Em casa? Quanto tempo a gente investe em oração em casa? Cronometrando o tempo que a gente passa lendo a Bíblia e o tempo que precisa ler a Bíblia. Sabe quanto tempo, se fosse leitura corrida, sabe quantas horas a gente lê a Bíblia? 72 horas. Que dá 3 dias. Em 3 dias, leitura seguida, você lê a Bíblia. Em 3 dias. E a gente facela a leitura bíblica em 1 ano. Então, queridos, a gente olha para a realidade do povo naquela época, a gente diz assim, que absurdo, 75 anos, e a Bíblia ficou escondida, e a gente olha para isso, que absurdo que a gente fez. É? É absurdo? Pois é. É aquilo que a gente faz em nossa vida hoje. Um absurdo. Um absurdo. Não é um absurdo? É um absurdo, irmãos. É um absurdo. Deixar Deus tão esquecido na nossa vida assim. É um absurdo. É um absurdo. Só que tem o dia D. Tem o dia D. E Deus vai olhar para você e vai dizer, então, pois é, né? Eu te deixei um livro. Ele vai chegar para ele e dizer, eu te deixei um livro para você me conhecer. É através desse livro que a gente conhece uma gota de Deus. Uma gota de Deus está aqui. Uma gota de Deus está aqui, do conhecimento de quem é Ele. É uma gota. Sabe por quê, irmãos? Nós passaremos toda a eternidade conhecendo Deus. Você acha que isso aqui é suficiente para Deus para dizer assim, eu sou isso aqui? Não, isso aqui é uma gota dele. Isso aqui é uma gota dele. Que para nós já é um absurdo. Que a nossa mente, que infelizmente é falha por causa do pecado, nós não conseguimos conceber nem a soberania dele. A gente consegue captar isso. A gente passar toda a eternidade contemplando, contemplar significa conhecer, beber, usufruir de conhecer quem é Deus, de conhecer Deus. Mas se esse prazer está nos destinado somente lá, isso aqui seria quase que alguma coisa que seria desprezível. Se Deus deu essa bênção para nós conhecer dele através desse livro hoje,
Por que você quer conhecer ele lá se você não conhece ele aqui? Entende? É demagogia, é hipocrisia. Querer conhecer um Deus na eternidade se eu não quero conhecer ele hoje. Eu não quero ter intimidade com ele hoje. É hipocrisia, é mentira. E a gente precisa olhar para Sofonias, porque esse povo dizia que conhecia Deus. Ele tinha as escrituras, eles tinham as revelações, as coisas aconteciam com eles. Deus se manifestava entre eles, Deus enviava anjos, Deus falava com eles, diretamente com eles, falava com eles através dos profetas, falava com eles diretamente com os profetas. Mas o coração do homem empetrecido, orgulhoso, sem a ação do quebrantamento do Espírito Santo, o homem é isso. O homem é isso. Orgulhoso, prepotente, que é autossuficiente, não acha que precisa de Deus. O homem é isso. Isso não é a ação do Espírito Santo no nosso coração para fazer com que haja quebrantamento e haja em nós um mover de Deus para nós termos comunhão com Ele. Nem isso a gente faz. Nem a gente faz por força própria. Nem isso a gente faz por força própria. Tão pecadores que nós somos. Tão miseráveis que nós somos. Só no capítulo 1 de Sofonias, só no capítulo 1 de Sofonias, há 13 menções quanto ao dia D. No livro todo tem 18. Só o capítulo 1 tem 13. Olha aí a sua Bíblia. Vamos lá para Sofonias. Só um adendo. Sofonias, filho de Cusi. Né? Esse Cusi tem algumas teorias que é de uma região da Etiópia. Então, ele é um judeu que mora lá na Etiópia, nasceu lá na Etiópia, e ele então foi chamado por Deus para levar a palavra para Judá, no tempo do rei Josias. Por quê? Porque talvez há uma menção a isso, porque no capítulo 2, no versículo 12, há uma menção de ameaça contra os etíopes. Há uma menção contra os etíopes. Por que os etíopes? O que tinha de relevante? Então a teoria é que o rei, Sofonias, é um etíope, é da Etiópia, então Deus levanta ele, mas também tem ameaças contra o povo dele. Tem ameaças contra o povo dele também. Tá? Então é essa a tese. Que filho de Cus não significa que Cus seja um homem, talvez seja a região na qual ele provém. Que é da Cus, uma cidade lá da região da Etiópia. Tá? Só para a gente se localizar. Tá bom, queridos? Vamos lá. Olha só. Versículo 7. O que diz aí na sua Bíblia? Então, aí relacionado a esse dia, versículo 8, no dia do sacrifício, Deus vai castigar o povo. Versículo 9, naquele dia Deus castigará o povo. Versículo 10, naquele dia o Senhor fará ouvir a sua voz. Versículo 12, naquele tempo esquadrinhei Jerusalém com lanternas. Versículo 14, está perto o grande dia do Senhor. 14 ainda, o dia do Senhor é amargo. Versículo 15, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de escuridão, dia de nuvens, dia de trombeta. Trombeta na Bíblia significa condenação. Condenação. Só no capítulo 13, só no capítulo 1, 13 referências ao grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Uau! Aí, queridos, vamos abrir a Bíblia para Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 24. Faz favor, Nico. Obrigado, querido. Mateus capítulo 24. Versículo 15 ao 31. Quem fala o texto aí? O que Jesus está falando?
Então, Jesus está falando as mesmas palavras que Sofonias. Ele está trazendo à consciência dos discípulos a mesma consciência desse dia derradeiro, desse dia D. O que precede o dia D é a grande tribulação. É a grande tribulação. O que vai preceder o dia D vai ser aquela ação onde o inimigo se levantar lá, vai perseguir todas as pessoas, cristãos e não cristãos. E vai perseguir a todos, indistintamente. Por quê? Porque o homem é a figura mais odiosa de Satanás. Ele olha para o homem, e nessa parte não importa se é cristão ou não cristão. Ele está olhando o homem. Porque o homem foi feito por Deus segundo a sua imagem e semelhança. O que o diabo tem pelo homem é ódio. O que o diabo tem pelo homem é um desejo ardente de destruí-lo. Porque ele visualiza no homem a imagem de Deus. Ele não pode ir contra Deus. Ele não pode destruir Deus. Então ele vai destruir aquilo que Deus fez semelhante a ele. Somos nós. Nesse dia derradeiro, onde a fúria de Satanás se empregará sobre toda a terra, sobre todos os habitantes da terra, então vem o dia D. Chegará então Jesus voltando em glória, onde todos os seus olhos verão, todos os olhos do mundo verão. E aí então aqueles, que nunca acreditaram nele, vão temer ainda mais. Vão querer se esconder daquele que está descendo dos céus. Para nós cristãos, é dia de regozijo, é dia de alegria, é dia de festa. Mas também nos mostra a Bíblia que é um dia que nós prestaremos contas das nossas ações. Olha lá, Lucas capítulo 17. Vamos lá, Lucas 17, só para a gente referendar aí o que o texto de Mateus está dizendo. Lucas 17. Lucas 17, versículo 20. A gente não precisa ler porque é o mesmo texto, Aí então, até o versículo 37, Lucas também repetindo as palavras de Mateus, a respeito deste grande dia e a vinda do reino de Deus, que precede a destruição, que precede ao dia do julgamento. Nós temos ainda Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que é também, novamente, Jesus falando a respeito do grande dia. Se você vai lá em Mateus 25, você vai ver novamente a referência de Jesus com respeito a esse dia derradeiro. Que então tem as parábolas das virgens, tem a parábola dos talentos, aí você vai vindo, é o mesmo assunto. Aí então chega no versículo 31, que é o grande julgamento. Aí então tem Jesus falando para eles o dia do grande julgamento. Ok? Aí nós temos ainda 2 Pedro capítulo 3. Vamos lá no 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aí você tem até o versículo 18, você tem todo esse capítulo, Pedro falando a respeito dessa vinda gloriosa de Jesus. Ele vai começar a falar sobre tudo isso. Aí no versículo 9 ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quem que é esse nenhum? Quem que é esse nenhum? Será que Deus quer salvar a humanidade? Esse nenhum aqui se refere aos predestinados. Aqui se refere àqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu. Deus não vai deixar que nenhum desses que Ele escolheu pereça no pecado. E aí então a gente chega no final, Apocalipse capítulo 22. Vamos lá em Apocalipse capítulo 22. Ainda tem Romanos capítulo 2, 1 a 24, que Paulo fala aos romanos sobre o dia do julgamento. Em Apocalipse 22, vamos lá em Apocalipse capítulo 22. Versículo 10. Diz assim: Disse-me ainda o anjo: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue a prática da justiça,
e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Será que a nossa vida cristã, pautada na consciência do dia D, poderia ser diferente? Será que a igreja de Cristo, se levasse a sério as palavras de Sofonias, se levasse a sério as palavras de Jesus, se levasse a sério Apocalipse, será que a igreja de Cristo estaria tão doente? Tão enferma? Tão fraca? Tão cheia de problemas? Tanta gente voltada para si mesmo, esquecendo de viver a vida coletiva da igreja. Será que se nós verdadeiramente tivéssemos consciência do dia D, não teríamos uma igreja saudável, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, onde nós olhávamos um ao outro e dissemos, que bom, meu irmão, ver você. Ter prazer em olhar para o irmão e ter prazer em andar com o irmão. O estado letal, o estado doentio das igrejas, nos mostra que ninguém está preocupado com o dia D. Ninguém está preocupado com o dia D. Pouquíssimas pessoas pautam a sua vida cristã olhando para o dia D. Pouquíssimas pessoas olham para isso. Porque estão usando uma muleta. Que infelizmente, em vez de trazer benefício, está fazendo com que o cristão seja doente. A minha salvação já está garantida em Cristo. E não se preocupa em zelar pela sua vida cristã. Não se preocupe em zelar por uma vida que possa glorificar a Deus em todas as coisas. Porque encostou a vida cristã na salvação em Cristo. Só que Jesus vai chegar um momento e vai dizer assim, Senhor, eu fiz milagre no teu nome. Senhor, eu fiz sinais e maravilhas no teu nome. Jesus vai olhar para nós e vai dizer assim, maldito, eu não te conheço. Como o Senhor me conhece? Não, eu não te conheço. Porque as suas obras de iniquidade não provam que você é regenerado pelo Espírito Santo. Obras não salvam. Obras não salvam. Contudo, obras mostram a vida regenerada. Entenda. A árvore dá fruto. A árvore dá fruto. Bom, se a essência dela é boa. Ruim, se a essência dela é ruim. Se eu e você estamos ligados à videira, o fruto é bom. Porque a videira é Cristo. E o fruto é do Espírito. Então é bom. Agora, se o fruto nosso cristão é ruim, desculpa, meu irmão, você não faz parte dessa família. É assim que Jesus trata a gente. É assim que a palavra trata a gente. É assim que a gente tem que mensurar a nossa vida com Deus. Tudo bem, o crente peca, o crente falha, o crente comete erros, tudo bem. Tudo bem. Mas lá em 1 João diz assim, o cristão verdadeiro não vive no pecado. Ele não vive mergulhado no pecado. Ele não vive na prática do pecado. Ele diz, se porém, contudo, entretanto, você pecar. Olha só, pecar é um acidente de percurso.
Pecar é um acidente de percurso. Não é para nós estarmos vivendo no pecado. Não é a gente viver atrelado ao pecado e dizer assim, eu sou pecador. Peraí, não é isso não. Você não entendeu nada. Você não entendeu o Evangelho. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Você vai se você quer. Você cai se você quer. Entende? O escravo não tem como decidir. Ele está mergulhado no pecado. Ele vai viver no pecado. Ele está preso ao pecado. Você não. O cristão foi liberto dessa escravidão. Você peca se quer. Você peca se você quer. E como disse Tiago, a cobiça nos leva ao pecado. O nosso desejo nos leva ao pecado. Não é culpa de Satanás. Não é culpa de Satanás você pecar. É culpa sua. É culpa minha. É culpa nossa. Satanás, nessa parte, ele é só um meio que joga lenha. Se você vai acatar isso, é decisão sua. É decisão sua. Então, amados, a gente olha para Sofonias e o texto fala sobre o dia D, fala sobre as coisas que virão sobre os filisteus, porque nessa época aqui, dá a entender que estava na ascensão. A Síria estava ameaçando Israel, estava ali naqueles meandros, Israel já tinha sido sucumbida. Josias assume o reino, Josias restaura o templo, Josias restaura a vida espiritual, Josias destrói os postos ídolos, Josias faz uma grande revolução. Os seus filhos, o seu filho e o seu neto, bastou, queridos, bastou. Olha que absurdo. Deixa eu ver aqui minhas continhas aqui. Eu fiz tanta continha aqui, falei, coisa legal isso aqui. Eu gosto de fazer continha, eu gosto de fazer essas coisas. Olha só. Passou somente 57 anos. Passou somente 57 anos. De toda aquela revolução que ele fez. Os seus descendentes, em 57 anos, destruiu a vida espiritual de Israel. Destruiu a vida espiritual de Judá. Em 57 anos. Uma geração levada à perdição. Uma geração levada à perdição. E então vem o reino babilônico, invade Jerusalém, leva o último rei preso para a Babilônia. Leva o rei preso para a Babilônia. E Deus então vai tratar com o povo dele por 70 anos na Babilônia. Sofonias é a última voz de Deus dizendo assim, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas os falsos profetas se levantavam e diziam assim, capaz, não vai acontecer nada com a gente, porque Deus está com a gente. Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso protetor. Nós somos filhos de Abraão. E Deus diz assim, E Deus leva eles todos. Leva todo mundo. Leva todo mundo. Do grande ao pequeno. Do rico ao pobre. Do homem à mulher. Todos foram levados para o cativeiro. Sem distinção. Sem distinção. Então a gente olha para isso e Deus está dizendo, se arrependam. Mudem. Mudem. Sabe por quê, queridos? Você não teve coragem para pedir a Deus para saber o dia que você vai morrer. Você não teve coragem para isso. E a gente não sabe o dia da nossa morte. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Mas quando nós morrermos, vai chegar o dia e nós prestaremos conta de tudo que a gente fez. E tudo aquilo que a gente não fez. Olha que coisa louca. O não fazer está fazendo alguma coisa. O não fazer é fazer alguma coisa. Mesmo peso. Mesmo peso. Mesmo peso, Cleusa. Mesmo peso. E não adianta a gente fazer igual o síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deu. Foi a serpente que me enganou.
Não vai ter essa conversa, não. É tu e tu. Somos nós. Nós prestaremos contas. Ai, Jesus. Eu vivia no caixa, né? Eu era caixa. Final, você começa o dia assim, né? A rotina do caixa é assim. Você tem um baúzinho. E naquele baúzinho que você tem a chave. Você tem a chave dele. Só você tem essa chave. Você vai embora para casa. Aí quando você chega no banco, você vai na caixinha, está dentro do cofre, você pega a tua caixinha, abre ele. E ali então tem alguns trocos que a tesoureira deixa com você. E você administra esse dinheiro de troco para você fazer com o cliente. Então, no seu registro, você começa no dia do caixa, você coloca no registro da máquina, você coloca o valor que você tem na sua caixinha. Tem lá, R$1.500, 1.532,50. Você coloca 1.532,50. É o dinheiro que você começou no dia. Você vai trabalhar o dia inteiro, pagando e recebendo, pagando, recebendo, pagando, recebendo, pagando, recebendo. E depois, então, você recolhe o dinheiro para a tesouraria e você deixa o mínimo no seu caixa. Você deixa o mínimo na sua caixinha. Aí você soma aquilo lá que você começou o dia, e você então vai ver quanto que você fez. Você mandou o dinheiro graúdo para a tesouraria, e você vai ver quanto tem na tua caixinha. E ali vai dar quebra de caixa ou não. Vai dar quebra de caixa ou não. Então, o dia D para o caixa é todo dia. Eu tinha que ver isso todo dia. Chegava no dia, tinha que zerar. Tinha que zerar. Se sobrasse, eu fiz alguma coisa errada. Dei troco errado para alguém. Eu fiz um depósito errado para alguém. Faltou, eu paguei alguém errado? Ou depositei alguma coisa errada? Quando sobra, o banco tem uma continha. O banco tem uma continha. Você coloca lá no código da conta e aquele dinheiro fica lá guardado no depósito, fica lá na contabilidade do banco. Porque se alguém reclamar e provar que é o dinheiro dele, então você debita aquela conta e coloca esse dinheiro na conta dele. O débito, ou seja, aquilo que ficou faltando no meu caixa, vai para a continha e diz assim, Wanderley, você tem que pagar isso aqui. E eu paguei umas quantas quebras de caixa. E quando a coisa era muito alta, misericórdia. Você pegava fita, ia de manhãzinho no banco, pegava as fitas e ticava tudo que você fez. Todos os documentos, você tinha que pegar todos os documentos e ticar um por um, para ver o que tinha dado errado. A soma, você tinha que somar, ver todas as somas que você tinha feito dos cheques, para ver se estava alguma coisa errada. Você tinha que ficar ticando. Passava uma manhã inteira, ou um dia inteiro, dependendo do valor. Ticando. E quando você não conseguia achar o dinheiro alto, então o banco fazia um empréstimo para você pagar aquela continha. Então o dia D, para nós bancários, era todo santo dia. Todo santo dia eu tinha que prestar contas do que eu fazia. O Salmo diz assim, o meu travesseiro seja o teu conselheiro. Será que dá tempo para a gente prestar contas para Deus daquilo que a gente faz no dia? Pode acontecer que você e eu possam morrer quando ele está dormindo, ai. Coisa boa, né? Você deitar para dormir e acordar lá do outro lado. Ui! Coisa boa, né? Eu tenho um sonho de morrer assim. Dormir aqui e acordar do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Já pensou em uma coisa boa? Você deitar e acordar do outro lado. Coisa boa. Graças a Deus, né? Mas, irmãos, a gente olha para tudo isso, a gente olha para aquilo que o profeta diz. Depois de tantas coisas que Deus ele fala sobre esse texto, o texto termina. Vamos lá para o finalzinho do texto, então, queridos? Capítulo 3, para a gente fechar, versículo 8. Versículo 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo.
da além do rio da Etiópia, e os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que era contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não te afrouxem os seus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pés opróprios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor em meu nome, em um nome, e toda a terra em que sofrerem ignomia, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus mudou a nossa sorte. Ou não? Ou você está esperando mudar a sorte sua? Mudamos ou não a sorte? Deus mudou a nossa sorte, Jaime? Quem a gente estava destinado? A morte. Estávamos no lamaçal do pecado. Estávamos no lamaçal da podridão. Estávamos mortos diante do Senhor. O que o Senhor fez conosco? Nos tirou com o seu braço forte daquele tramadal de lama e nos colocou no reino do seu Filho amado, Jesus. Foi ali a mudança da sua sorte. Se você está esperando outra sorte, você não está buscando o reino de Deus de verdade. O seu interesse está em outro reino, o reino da terra, e não o reino de Deus. Deus já mudou a sua sorte em Cristo Jesus. Deus já mudou a sua sorte. Deus já mudou a sua vida. Em Cristo. Saímos de um lugar de maldição e Deus nos colocou num lugar de bênção. Lugar de bênção. Junto com Ele. Ele diz: eu estou no meio de ti. Eu ando com você. Eu sou a sua sombra à tua direita. Nunca você se apartará das minhas vistas. Eu sempre estarei com você. Não importa as circunstâncias, eu sempre estarei contigo. O absurdo, queridos. O absurdo. Na teologia teve uma discussão. Quantos demônios caberia numa cabeça de alfinete? Quantos demônios caberiam numa cabeça de alfinete? Aí o absurdo. Oh, pensa uma coisa mais absurda que pode acontecer no mundo. Se eu dissesse para você que na cabeça de alfinete poderia caber 20 mil demônios. É um absurdo, não é? Se eu diria para você que na cabeça de alfinete caberia 1 milhão de demônios, você acharia um absurdo, não acharia? Isso é um absurdo. Mas o absurdo é saber que o Espírito Santo habita em mim e em você. Isso é o absurdo. Que Deus veio morar dentro de nós. Este é o absurdo dos absurdos. Deus construiu um templo dentro de você. Dentro de mim e de você. A habitação do Espírito Santo em nós, pela fé em Cristo, significa que Deus veio habitar, Ele veio
tabernacular contigo. Essa é a palavra do original, tabernacular. Ele fez um tabernáculo dentro de você. Ele construiu um templo dentro de você, para ele habitar. Porque o templo do Senhor não é construído por mãos humanas. É construído por ele. E você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Se nós tivéssemos essa consciência, a nossa vida seria uma vida de adoração, 24 horas, de glorificação a Deus, por uma vida reta, uma vida temente a Deus, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor, porque Ele está presente continuamente comigo e com você. Ele mudou a nossa sorte. Eram os vazios. E o Senhor nos encheu dele. Ele nos encheu com o Espírito dele. Para quê? Para a gente andar com ele. Viver alegremente com ele. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em todos os lugares. Tudo ele está com a gente. Que Sofonias nos acenda a luz de atenção. Para que a gente possa consertar a nossa vida. Porque ainda há tempo. Porque ainda é tempo. Ainda é tempo. O dia que não dá mais é o dia que Jesus voltar. Aí não dá para fazer mais nada. As pessoas vão querer se arrepender. Não vai dar mais. Não vai dar mais. A porta da arca fechou. A porta da arca fechou. As pessoas baterão querendo entrar. Não vai entrar mais. Porque a porta foi fechada por Deus. Nós estamos num tempo de regozijo, um tempo de graça, onde a gente pode consertar a nossa vida. Onde a gente pode viver uma vida fiel, alegremente com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça. Sabendo que o Senhor já nos contemplou com o perdão, com a graça, com a misericórdia, com o lavar regenerador do sangue do Filho dele, que morreu na cruz por nós. O Senhor já fez tudo isso por nós. Que nós possamos valorizar o que o Senhor fez por nós. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Deus, nós te bendizemos. Te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Deus, que o Senhor nos dá, ó Pai, junto com os nossos irmãos, diante da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga ao nosso coração a testificação daquilo que foi, ó Pai, estudado. E que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa iluminar, ó Deus, a nossa mente e aplicar ao nosso coração, ó Pai, aquilo que nós, ó Pai, reconhecemos, ó Deus, como verdade. E assim, ó Pai, seja uma lição de transformação para nossas vidas. E assim oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção para esse dia. Que esse dia seja voltado ó Deus, consagrado ao Senhor. E que à noite, ó Pai, junto com nossos irmãos, estejamos aqui, ó Pai, louvando, bendizendo e adorando o Senhor, junto com nossos irmãos. E assim oramos, ó Pai, agradecidos, louvando e bendizendo o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim.